E um vazamento que eu trouxe aqui nessa semana dizia que as 3 variantes do Kang principais que a gente tinha visto até aqui no CM tinham alguma coisa em comum. E agora tudo faz sentido. Os 3 morreram. Aquele que permanece, a gente viu até o corpo dele morto no episódio anterior e nesse episódio 4 de Loki, segunda temporada. O Kang de Quantumania foi sugado pelo seu próprio motor multiversal. Se ele morreu ou não, não sabemos. Temos teoria de que talvez ele retorne. E a mesma coisa acontece agora com o Victor Timely. Virou um macarrão. Mas será que ele morreu ou ele pode voltar? Porque o Victor Timely, segundo a nossa teoria, não ia se tornar aquele que permanece. Esse episódio 4 deu pistas pra gente de que isso de fato é uma verdade. Então, peraí, o que está acontecendo? É tudo um plano do Kang? Eu vou te contar essa minha teoria aqui agora nesse vídeo. Fica com a gente. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, trazendo mais um conteúdo, mais uma teoria de Loki segunda temporada. Quero muito agradecer a todo mundo que está chegando no canal aqui. Mais uma vez, né? A primeira temporada foi muito importante para mim. Eu cheguei aos primeiros 1000 inscritos durante a primeira temporada de Loki. E agora aqui a gente continua crescendo graças a vocês que estão aqui nos acompanhando nessa segunda temporada. O que eu imagino de tudo isso daqui, né? Então a gente tem teoricamente que os 3 Kangs que a gente viu até agora morreram. Isso é meio que uma crise, né? Pô, a Marvel promete um mega vilão e as 3 vezes que ele aparece até agora, as suas variantes morreram. Tudo bem, a gente tem aquela cena de Quantumania, que tem infinitos Kangs do multiverso, tem o Immortus, o Ramatut, enfim, mas é meio polêmico isso daí, né? Se bem que na atual circunstância, onde o Jonathan Majors vai ser julgado e tal, quem sabe essa morte dos Kangs não possa ser uma boa solução, né? A situação dele é bem complicada, eu acho isso uma pena gigantesca porque é um ótimo ator, né? Mas falando aqui da nossa teoria, a gente citava nos episódios anteriores, né, de que na verdade esse ressurgimento, essa reencarnação do aquele que permanece na figura do Victor Timely era um plano dele. No episódio anterior ficou claro, ele mandou a senhorita Minutos pegar a Ravonna, levar até 1868, né, e entregar ali pro Victor Timely criança o livro da TVA. E nesse episódio a gente viu, no momento em que o AB e o Victor Timely eles se conhecem, um já conhecia o outro. Mas como, se tudo foi destruído e eles nunca tiveram a chance de se conhecer? É muito louco pensar nisso, né? Porque o Victor Timely, ele só criou a tecnologia da TVA porque ele recebeu o caderno da TVA, o livro da TVA, que foi escrito pelo Ouroboros. Mas o Ouroboros, ele fala que ele só criou o livro da TVA por causa das coisas que ele aprendeu com o Victor Timely. Então, como isso é possível? É novamente o paradoxo de Bootstrap. O que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Não tem como responder essa pergunta. Um acontecimento do futuro é responsável pelo acontecimento do passado. O passado só aconteceu porque o futuro interveio. E aqui a gente tem mais uma prova disso. E o próprio OB, né, citando a cobra que morde o próprio rabo. Não tem como a gente saber como uma coisa interfere na outra. O que veio antes, né? Foi o exemplo que eu dei aqui no meu vídeo passado, num vídeo aí há mais ou menos uma semana atrás, né, comentando. Se você pega um iPhone de primeira geração hoje, viaja no passado, entrega para o Steve Jobs e o Steve Jobs cria o iPhone, quem criou o iPhone? Porque você só tem o iPhone porque o Steve Jobs criou, mas quem deu a tecnologia, a ideia para ele criar o iPhone foi você. Então é uma história muito louca, certo? Então a gente estava seguindo essa ideia de que havia um plano do aquele que permanece. Só que agora o Victor Timely, que teoricamente se tornaria o aquele que permanece, ele morreu. Ou será que ele não morreu? Quando a pessoa é espaguetizada daquele jeito, ela acaba indo parar lá no fim dos tempos, no vazio da TVA, como aconteceu com todo mundo que era podado pela TVA, porque a gente sabe que a Ravonna foi podada, e a gente já viu em trailer que a Ravonna estará no vazio da TVA, provavelmente já no próximo episódio a gente vai ver isso. Então será que o Victor Timely vai parar lá também? Ou foi espaguetizado, foi ali dissolvido, morreu, não tem mais como, a não ser que em algum momento eles voltem na linha do tempo e retirem novamente o Victor Timely ali da sua linha do tempo ali, criando uma nova ramificação. Mas a não ser que isso aconteça, aquela versão morreu, não existe mais,
certo? E a gente tem também a questão, né, do Kang de Quantumania. Por quê? A gente tinha teorizado, e de certa forma, eu ainda estou meio em dúvida com relação a isso, ok? Eu tinha teorizado aqui num vídeo passado, durante essa última semana, de que aquele objeto, que o Victor Timely tinha citado no episódio anterior, que era a grande criação da sua vida, era na verdade a cadeira multiversal do Kang em Quantumania, o que mantinha de pé uma teoria minha, né? Minha não, da internet como um todo, né? De que as três variantes do Kang que a gente viu até agora eram a mesma pessoa em diferentes momentos do tempo. Então o Victor Timely, aquele que permanece, e o Kang de Quantumania eram a mesma pessoa, só que em diferentes momentos da linha do tempo, né? E esse objeto criado pelo Victor Timely poderia ser mais um indício disso, perfeito? Só que como que ele criou aquele negócio que agora nesse episódio 4 foi útil e ele está usando em Quantumania, sendo que ele morreu agora. Então há uma complexidade muito grande. E aí existe a grande teoria de que, na verdade, de fato, a gente vai ter um monte de variante do Kang, mas uma delas vai ser a principal, vai ser a grande vilã de tudo. E aí aqui a gente pode partir de dois princípios. Há o grande princípio de que existe um grande Kang que está tentando fugir, né, vamos dizer assim, dessa instabilidade temporal e que acaba se tornando, nos quadrinhos, obviamente, o Kang Prime, que é o Kang mais poderoso de todos, o verdadeiro Kang, que deve ser o grande vilão de Dinastia Kang. Mas há também um vazamento, né, de que em Guerras Secretas a gente vai ter o Beyonder da Guerras Secretas original, dos quadrinhos, que aqui na adaptação do CM seria também uma variante do Kang, né? Então uma das variantes do Kang seria o Beyonder, que aí sim seria o grande vilão de Guerras Secretas. Então a gente teria o Kang Prime e o Beyonder, ambos o Kang em diferentes versões desse vasto multiverso. Então a gente teria o Kang de Quantumania, a gente teorizou isso na época de Quantumania, no começo desse ano, falando que o Kang de Quantumania, sendo sugado pelo seu motor multiversal, ele poderia acabar adquirindo em si mesmo, sem precisar de uma máquina, a capacidade de viajar no multiverso. E isso seria útil para que ele ganhasse a batalha multiversal contra os Kangs e se tornasse o Kang Prime, grande vilão de Dinastia Kang. E existe a possibilidade também agora disso ter acontecido com o próprio Victor Timely se espaguetizando, acabando indo parar em um limbo temporal e isso fazer com que ele se tornasse mega poderoso. Então a gente tem essa possibilidade. Também temos a possibilidade de toda essa questão ter transformado um desses Kangs, pelo menos, que pode ser o mesmo ou não, aí depende da sua crença na teoria ou não, né, de se tornar o Beyonder. Então a gente tem essas possibilidades. Então, esse episódio pode ter dado pra gente a deixa final que a gente precisava para essa questão do Kang Prime ou do Beyonder, ou até das duas coisas, juntando com Quantumania, certo? Então, temos essa possibilidade sim de acontecer. Porém, eu falando de Kang Prime, a gente tem que pensar que existe também um Vingador Prime. E este episódio 4 de Loki, segunda temporada, pode ter dado pra gente o Kang Prime. Quer saber com todos os detalhes? Fica de olho aqui no canal, porque esse é o próximo vídeo que vai sair, aqui falando sobre Loki segunda temporada. Então fica inscrito aqui com a gente. Eu tô gravando esse vídeo, galera, ó, 2h30 da manhã, porque eu estou neste momento num evento em São Paulo, então eu não podia deixar você sem vídeo de Loki, né, ainda mais depois desse final. Então eu tô gravando aqui muito conteúdo nessa madrugada aqui de quinta para sexta, para te manter tão bem informado. Por isso estou falando um pouco mais baixo, tá? Porque a galera tá dormindo aqui em casa, né? Mas estamos aqui nessa, focados em muito conteúdo. Então fica aqui com a gente, se inscreve se você gostou desse vídeo. Deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo, falando de Loki segunda temporada. Aqui na tela tem a playlist completa, com todos os vídeos, com todas as teorias que a gente já fez e falou. Tudo que a gente falou de Loki segunda temporada, do lançamento até aqui, tá nessa playlist. Então vai lá conferir que eu tenho certeza que pelo menos um desses vídeos você ainda não viu.